E hoje, eu, o Boca de Tamanho, número 1 no mercado da sedução, um verdadeiro imã de atrair mulheres, não poderia, claro, deixar passar em branco o dia delas, das mulheres, das coadjuvantes responsáveis pelo dom da vida na Terra. Até mesmo porque os protagonistas mesmos assim somos nós, machos homens. Não tem nem o que discutir, pela própria natureza, biologia, pela própria construção histórica mundial universal, onde nós que imprimimos nossa marca, deixamos o nosso legado através das nossas descobertas, criações, invenções, enfim. Ao passo que as fêmeas seguiam antes desse maldito feminismo que ensinou as fêmeas a usar o cérebro, seguiam modestas, humildes, submissas, obedientes, tementes a Deus e a seus maridos, recatadas e do lar, com suas panelas, sua prole, guardadinhas na caverninha como tem que ser. Enquanto que o macho homem, predador, caçador, dominante, poligâmico, líder por natureza, movia céus e terras, provia a caça, o alimento, a segurança. Onde, inclusive, numa análise comportamental mais profunda, porque, para quem não sabe, eu também sou número 1 em análise comportamental. Eu cheguei numa conclusão que o macho homem, ele é tão perfeito, ele é tão divino, que o próprio comportamento agressivo do macho homem, ele é autoexplicativo pela própria biologia. E eu posso dizer por quê. Porque nós, machos homens, precisamos sustentar a agressividade entre nós para assim conseguirmos suprir a necessidade de proteção de uma fêmea por causa do medo que nós mesmos geramos nelas. Olha que perfeição divina. Eu fico toda arrepiada. Ou seja, sem a agressividade que nós mesmos geramos, nós não conseguimos entregar a proteção que uma fêmea precisa para nos admirar. E sem a admiração de uma mulher fêmea por um homem macho, não há perpetuação da espécie humana na Terra. Isso não sou eu que falo, é a própria biologia que grita. Mas, voltando ao assunto que hoje é o dia delas. Hoje o dia é delas, das mulheres. É porque eu começo a falar do macho homem e eu me empolgo. Vou longe. A boca chega a salivar. Mas voltando ao assunto que hoje o dia é delas, das mulheres, das coadjuvantes do dom da vida. Mas não uma coadjuvante qualquer, e sim uma coadjuvante que, apesar de nunca ter exercido o protagonismo real que um macho homem exerceu ao longo de toda a história da humanidade, porque, veja bem, lavar, passar, cozinhar, administrar um lar, criar uma prole, educar, ensinar, criar toda uma humanidade. Isso não é lá muito invejável e admirável por nós, machos homens. Mas veja bem, eu não estou falando aqui que isso não seja um serviço essencial, primordial, importantíssimo na história da humanidade, na própria sustentação de uma sociedade equilibrada. Tá? Porque alguém precisa sustentar, administrar um lar, criar a prole, enquanto que a outra parte vai pro mundo, brilha, constrói impérios, desbrava, descobre, cria, estuda, inventa, lidera, conquista o mundo. Porque isso sim é de se admirar por nós machos homens. Afinal, nós machos homens somos seres ególatras, vaidosos, ambiciosos, sedentos de poder e status sociais. Mas não que o trabalho de vocês não seja importantíssimo para nós, para que tudo isso possa acontecer numa engrenagem perfeita. Afinal, o que seria do topo da pirâmide se não fosse a base sustentando tudo? O que seria dos grandes empresários não fosse o proletariado? O que seria do aleijado não fosse as suas moletas? E o que seria de nós, machos homens, protagonistas, não fossem vocês, mulheres, as coadjuvantes da nossa vida?
a coadjuvante que exerce o seu papel importantíssimo. Ainda que seja só um papel de gênero, não importa. Afinal, o que seria da espécie humana se dependesse só do protagonismo do macho-homem no palco da vida? Ora, pois não faria sentido. Afinal, quem acataria nossas ordens? Quem responderia sim, senhor? Percebam que, sem coadjuvância, não há protagonismo. Nós, machos homens, não somos tão suficientes, autossuficientes como vocês, mulheres fêmeas, pensam que nós somos. E é por isso que nesse 8 de março, eu, o Boca de Tamanco, protagonista e palco no show da vida, faço o contrário. E eu, como palco, é que bato palmas pra vocês, mulheres, a plateia mais linda das nossas vidas. Afinal, sem plateia, não há show. E agora, um pouco desse show pra vocês. O baiano tem um molho, o baiano tem um molho. Nós já nasce com a pimenta na cabeça da chibata e o neném que molha o corpo todo. O baiano tem um molho, o baiano tem um molho. Nós já nasce com a pimenta na cabeça da chibata. É a Bahia. Meu Deus do céu, que baianinho gostoso. Meu Deus do céu, que baianinho gostoso. Vou colocar, vou colocar, vou colocar. Gostoso. Colocar. Gostoso. Vou colocar. E brasa, vai! Baixa a batedeira. Baixa a batedeira. Amor. Ai, que delícia. Colocar. Gostoso. Alcema. Cruz da gravação! Isso! Assim com produções, alô Conte, alô Alisson. Deus me livre de não ser baiano. É um canalha. O baiano tem um molho, o baiano tem um molho. Nós já nasce com a pimenta na cabeça da chibata e o neném que molha o corpo todo. O baiano tem um molho, o baiano tem um molho. Nós já nasce com a pimenta na cabeça da chibata.